Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Tem alguém feliz nessa noite? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós estamos alegres, estamos felizes. Tivemos um final de semana abençoadíssimo. Nós tivemos em festividade, foram 2 dias de um mover sobrenatural de Deus nesta casa, palavras proféticas, muita direção do céu. Foi muito forte o que Deus fez. Muitas almas se renderam, que coisa linda, né? Almas se rendendo ao Senhor Jesus, vidas se decidindo por Cristo. A palavra do Senhor nos diz que a festa diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, né? Então, quando uma alma se rende aos pés do Senhor, o céu está em festa, o céu está alegre, e a igreja também se alegra quando vê as almas se derramando na presença do Eterno. Que bênção, irmãos, que maravilha. Queridos, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 26, 1 Samuel capítulo 1, verso 26. Se você encontrou, dê um glória para Deus aí, aleluia, amém. Se você não achou, você pode acompanhar aqui no telão, em nome de Jesus. Está escrito assim: e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estive aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Amém? Tome seu assento, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos trabalhar esse mês com essa temática, colhendo os frutos da obediência, e nós compreendemos que a obediência, ela gera os frutos de Deus em nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos inclinamos a obedecer a sua palavra, o céu ele vai responder em nossas vidas, através dos seus milagres, através de prodígios, que nós chamamos de frutos, que Deus ele traz para as nossas vidas, decorrente da nossa obediência. Todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos observar que a Bíblia ela vem mostrando um Deus que é um ser supremo. Quando falamos Deus, nós falamos do Criador, daquele que criou e trouxe à existência todas as coisas que nós conhecemos hoje. Então, a Bíblia nos aponta um Deus que é Criador, mas a Bíblia também nos mostra que esse mesmo Deus que cria é um Deus que quer se relacionar. E nós sabemos que no começo, quando Deus ele criou os céus e a terra, e o Senhor ele fez aquele jardim e colocou Adão e Eva ali para lavrar aquele jardim e cuidar, a Bíblia nos mostra que aquele lugar é um lugar perfeito. Não havia maldição, enfermidade, dores, não havia intrigas, invejas, era tudo perfeito, e havia um relacionamento direto com o homem e com Deus. Tudo era perfeito, tanto terrenamente falando, como também espiritualmente falando, do relacionamento do homem com Deus. Mas nós também sabemos que o adversário, ele induziu Eva a pecar, e automaticamente Adão acompanha a sua esposa, e o pecado ele entra na humanidade. Então, tudo aquilo que Deus havia preparado para que fosse uma bênção para a vida do ser humano, de certa forma se tornou maldição. Tudo aquilo que era para ser prazeroso, proveitoso, próspero, quando o pecado entra,
a maldade ela vai também afetar todas as áreas na vida do ser humano. Então a terra sofreu com a ação do pecado, e hoje a gente observa como a natureza ela geme e como é tão distorcida, né, o equilíbrio ecológico, a forma com que a natureza ela vem se manifestando. Em alguns lugares muita água, em outros lugares falta de água, e a gente percebe que tudo foi afetado. Hoje o homem, depois do pecado, ele precisa trabalhar muito e se suar muito, por meio de dores conseguir o seu pão. E antes não era assim. Deus havia feito tudo para que tudo fosse de uma forma muito leve para o homem conquistar e viver. Era para ser algo prazeroso, mas o pecado vem e destrói tudo aquilo que Deus havia criado. Mas Deus, Ele não desiste do ser humano. Deus, Ele não desiste do homem que Ele criou, mesmo que esse homem se desviou para o pecado. Mesmo que o homem preferiu pecar, a Bíblia diz que Deus, Ele volta a buscar o homem para ter relacionamento com o homem. E agora, irmãos, Deus, Ele quer se relacionar com o homem, não só como um criador se relaciona com a criatura, mas como um pai se relaciona com o filho. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele começa a trabalhar na intenção de fazer com que o homem que agora está com o seu coração corrompido pelo pecado, e o que é pecado? Pecar é errar o alvo. O alvo é Deus, mas o pecado nos tira do alvo que é Deus. O pecado nos faz parar de buscar, parar de desejar, parar de querer estar próximo, de ter relacionamento. O pecado ele afeta diretamente o relacionamento do homem com Deus. É uma guerra diária, é uma peleja diária para nós estarmos na presença de Deus e servi-lo. E então agora Deus ele vem nessa intenção de se relacionar com o homem. Só que quando Deus se revela para o homem perdido no pecado, em desobediência, então Deus vai impor agora ao homem para que esse, se quiser ter um relacionamento novamente com os céus e viver as promessas de Deus e as bênçãos de Deus em sua vida, então Deus impõe que esse homem precisa obedecer seus mandamentos. A Bíblia vai dizer que ainda no Gênesis, a obediência já estava implantada. A palavra do Senhor diz que o Senhor fez tudo, criou os animais, árvores, Deus cria tudo. E aí de repente ele chama Adão e diz: ó, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar nela, porque no dia que você tocar você vai morrer. Então Deus dá tudo para o homem, mas ali Deus pede obediência em uma árvore, porque Deus queria provar o coração de Adão, o quanto Adão estava disposto a vencer o desejo que lhe atraía pelo fruto daquela árvore, mas também o desejo de obedecer à palavra de Deus. Então, obedecer a Deus, obediência, ela é um sacrifício, ela é uma renúncia. Não existe obediência sem renúncia. Não existe obediência para Deus se não houver renúncia em nada. Toda obediência, ela vai gerar um efeito de renúncia e vai trazer desafios para a nossa vida. Irmãos, eu não sei se você já prestou atenção, mas para fazer as coisas que é errado, que é contrário aos princípios da palavra, não tem dificuldade.
Você não precisa lutar contra o seu eu, você não precisa lutar contra o seu temperamento, você não precisa lutar contra a sua vontade, porque a carne já está lá gritando, tudo é fácil. Então, para você querer festas, viver uma vida depravada, o pecado, prostituição, o adultério, fornicação, pornografia, mentira, irmão, tudo é fácil fazer. Agora veja a guerra que é quando o pecado está à frente e você diz assim: eu não quero, porque eu quero servir ao Senhor. Aí você vê a batalha que é, a sua carne gritando, e você fica agoniado, você fica incomodado, e aí às vezes você não consegue nem dormir direito quando você está num processo de libertação, e num processo de amadurecimento do seu relacionamento com Deus, e então a carne fica gritando e você não sabe o que fazer. Por quê? Porque dentro de você é uma força do pecado lhe chamando, e para pecar é fácil, mas para viver a vontade de Deus, irmão, é uma peleja muito grande. E é aí que Deus quer ver de mim e de você a nossa obediência a Ele. É por isso que obedecer dói. Por isso que não é fácil obedecer. Eu pergunto para vocês, o que é mais fácil, irmão? Falar a verdade ou mentir? Porque em muitos casos, para você falar a verdade, você vai ter que viver alguma circunstância. Alguém pode não gostar, alguém pode retrucar, alguém pode se levantar. Então, às vezes, parece que é bem mais fácil você chegar e omitir, ou falar uma mentira, e passa desapercebido e parece que nada aconteceu. Porque a verdade está dentro da obediência. Então obedecer não é fácil. Só que aí, a igreja de Cristo, nós servos de Deus, nós temos que entender que não existem bênçãos do céu se não houver obediência. Não tem como Deus abençoar alguém se esse alguém não obedece a sua palavra. Então entenda isso aqui. Aí alguém olha e diz assim, até mesmo como Asaf, ele olha para o ímpio e vê o ímpio prosperando, e Asaf entra em crise: eu sirvo, eu estou nessa prova e tal. Mas observe que a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A mesma chuva que cai na lavoura do cristão, cai na lavoura do ímpio. O mesmo dia e as mesmas portas que se abrem para ambos. Então, eu não posso, muitas das vezes, olhar para o ímpio e questionar por que ele está prosperando. Não, porque o que Deus destinou para a humanidade já está liberada. Então essa é a graça de Deus que resplandece sobre todos os seres humanos. Tudo está sujeito a todo mundo. Então alguém pode prosperar nessa terra e ainda assim não está em obediência a Deus. Alguém pode estar conquistando, mas mesmo assim está ferindo princípios da palavra de Deus. Qual é o problema de tudo isso? O problema é que uma vez que eu firo os princípios da palavra de Deus e eu não estou em obediência aos céus, aquilo que eu tenho conquistado não está debaixo da bênção de Deus. Então a qualquer hora o inimigo ele pode fazer o que quiser, ele pode agir da maneira que quiser. Por quê? Porque não há bênção de Deus sobre aquela ali, então não tem a proteção de Deus. E outra coisa, eu posso ser um cristão e que estou crescendo em determinadas áreas em desobediência, e eu posso até mesmo perder a minha salvação. Por quê, pastor?
Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, aí está o teu. Aleluia. Onde o seu coração está, está o seu tesouro. Quando a Bíblia diz que onde o nosso coração está, está o nosso tesouro, a Bíblia está nos mostrando que onde o nosso coração está, está a nossa entrega, está o nosso amor, está a nossa devoção, está o nosso esforço. Então, tudo aquilo que eu emprego, a minha maior força, capacidade, vontade, meu coração está destinado àquilo ali. Então, se o meu coração está mais em trabalho, no dinheiro, eu não consigo ofertar, não consigo dizimar, uma coisa me barra, uma coisa me prende, eu não consigo obedecer isso, não consigo. Mas por outro lado, eu já tenho uma força tão grande para fazer aquilo. Então o meu coração não está em Deus, meu coração está naquilo que eu estou fazendo. E aí, é por isso que Jesus, ele resumiu toda a lei do Antigo Testamento em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou entrar em Ana, mas eu quero que você entenda o porquê que eu preciso obedecer. Por quê? Porque quando eu obedeço a Deus, vai acontecer algo que não acontece na vida do ímpio. Porque na desobediência cai aquilo que é natural, aquilo que já está determinado para nascer sobre a vida do justo e do ímpio. O sol nasce para o justo e o ímpio, a chuva vem para o justo e o ímpio, mas somente a obediência a Deus gera milagres espirituais e provisões espirituais sobre a vida daqueles que o servem. Só um pouquinho no retorno para mim, levante a mão e adore a Deus. Na vida de quem desobedece, acontece coisas naturais. Na vida de quem obedece, acontece coisas espirituais. E o que é natural? Natural é o que o homem pode fazer, natural é aquilo que o homem pode alcançar, natural é aquilo que o homem pode resolver, e espiritual é aquilo que o homem não consegue, que a medicina não consegue, que o juiz não consegue, que o remédio não consegue. Espiritual é o favor de Deus. E é por isso que eu preciso obedecer. E é por isso que é importante a obediência. Porque é só a obediência a Deus que vai gerar milagres espirituais. E é aí, irmão, que alguém olha e diz assim: mas como ele, como ela, como ele conseguiu? Como foi que essa porta abriu na vida dele ou na vida dela? Como ela conseguiu? Como isso aconteceu? As pessoas ficam batendo cabeça e olhando, mas ele não é nem tanto isso, mas ela não é tanto isso. E por que que ela está conseguindo? É porque tem coisas que são espirituais. Ele bandaragasora machora mahai. Era macheria. E o espiritual, ele reflete no nosso material. E aí, queridos, é necessário que haja em nossas vidas a obediência à palavra de Deus. E obedecer dói. Obedecer impõe desafios. Não obedecer não é fácil. Perdoar não é fácil. Amar quem te fere não é fácil. Calar quando você quer falar não é fácil. Ei, calabaço,
Só que aí, quando eu decido obedecer, o céu começa a se inclinar. Opa, está acontecendo algo diferente ali, que não é natural acontecer. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte para com todo aquele que o coração é totalmente dele. Você consegue entender isso? No meio de tanta perdição, de tanto pecado e desobediência, os olhos do Senhor estão assim na terra, olhando e procurando, tentando encontrar um justo. Para quê? Para se revelar, para poder se manifestar. Oh glória! E esse justo é você. Allahamashúria Kemashéria. Esse texto que nós lemos nos fala de uma mulher que é muito conhecida na igreja. Nós falamos muito sobre Ana. Só que Ana, ela também teve os seus desafios para poder obedecer a palavra de Deus. Os versículos que nós lemos é o cumprimento da promessa. É Ana colhendo o fruto de todo o processo que ela viveu. Só que quando a gente volta para a vida de Ana, a gente vai entender que não foi fácil. O que ela passou e o quanto ela teve que renunciar para viver o milagre, não foi fácil. Aquela mulher teve grandes desafios sobre a vida dela. Mas Ana, ela estava focada em alcançar o seu milagre. E aí, queridos, ela entra dentro de um grande desafio. E o interessante é que a obediência não é uma submissão cega. A obediência é uma resposta voluntária ao Deus que tem te chamado. Deus não gosta de nada forçado. E Deus não trabalha forçando ninguém. Ele apenas estabelece princípios. Você acha que Deus vai pegar uma faca ou um revólver e colocar no seu pescoço e te obrigar a obedecer Ele, e te obrigar a vir para a igreja, e te obrigar a orar, e te obrigar a ler a Bíblia, e te obrigar a falar a verdade? Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus não quer nada forçado. O que Deus quer é uma resposta voluntária. O que Deus quer é um ser humano que olha para o céu e diga assim: Senhor, eu não aguento mais essa vida de pecado, eu tenho nojo dessa vida de pecado, porque o que importa mais para mim é viver na tua presença e te adorar. Ana, o primeiro desafio que Ana tem que enfrentar para alcançar o fruto da obediência é ela lidar com a frustração de não ser atendida. Irmão, a frustração é algo terrível na vida de uma pessoa, porque a frustração rouba o ânimo, rouba a alegria, atitude, desejo, deixa a pessoa cabisbaixa, deprimida. Uma pessoa frustrada, ela fica estacionada. Uma pessoa frustrada, abatida, a frustração traz dor para a alma da pessoa, cria feridas na alma dessa pessoa. E a pessoa, ela fica doente. E Ana, ela vai lidar com a frustração. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. A Bíblia vai dizer
que para a cultura da época, nos tempos de Ana, uma mulher que não gerava filhos era tido como uma pessoa amaldiçoada. Todo mundo falava mal daquela pessoa, criticava, ridicularizava, não dava nada por aquela pessoa. Então as mulheres no tempo de Ana, elas sonhavam com essa conquista de poder gerar filhos. Em primeiro lugar, para saciar o seu desejo de ser mãe, e em segundo lugar, para que diante da sociedade ela não seja vista como uma pessoa amaldiçoada. Só que a Bíblia vai dizer que os anos vão passando e Ana vai orando e nada acontece. Ana está em oração, Ana está buscando e nada acontece, nada acontece, nada acontece, e ainda vai piorar ainda, porque a Bíblia diz que o seu esposo tem uma concubina, e ele vai se deitar com essa concubina, chamada Penina, e Penina agora vai engravidar do marido de Ana. Quantas pessoas, e quem sabe até aqui nessa noite, não se encontra frustrado de orar, e parece que não está adiantando nada, e chega um determinado momento, você diz, quer saber, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou desistir, porque já tem tanto tempo que eu estou orando, que eu estou clamando, e pior, a situação está aumentando e piorando, mas Ana vem nos ensinar nessa noite, persevere e fica firme na obediência, não pare de orar, porque na hora certa, o céu vai abrir sobre a sua vida. Fale para alguém que está do seu lado, não desista. Parece que nada está acontecendo, mas o céu está vendo a sua obediência. O céu está te vendo, o céu está te vendo, o céu está te vendo. O céu está te vendo, alguém pega essa palavra, o céu está te vendo, o céu está te vendo, oh glória, o céu está vendo sua atitude. Então Ana, ela tem que enfrentar a frustração. A sociedade está apontando, dentro de casa, infidelidade. E a Bíblia vai dizer que ainda dentro de casa, Penina começa a pirraçar Ana e zombar de Ana. Olha o que essa mulher está vivendo. Se ela não é uma mulher temente a Deus e obediente aos princípios da palavra de Deus, o que ela ia fazer? Pegar Elcana pelos cabelos e dar-lhe um tapa, e depois arrastar Penina para a rua e dar-lhe uma boa surra. Sim ou não? Gente, presta atenção no desafio de Ana. Imagine quantas mulheres casadas aqui. Levante a mão, por favor. Pois bem, imagine você tem uma grande dor, porque você não consegue gerar, é o seu sonho, seu esposo sabe disso, e ele vai se deitar com outra, e engravidar outra, sabendo que a sua dor é essa. Camácia, sabendo que o seu sonho é esse. Calamachúria. Pense nisso. Como é que o homem está casado com a mulher e sabe que a maior dor da vida dela é ser estéril, e agora ele deita com outra mulher e a engravida? Você tem noção do que é isso? Uma das palavras que Elcana está dizendo para Ana, até parece que é, olha Ana, eu fazer o que, né, que você é estéril?
tem um problema que você nasceu com esse problema, mas eu quero ser pai. Você quer ser pai e porque para você é mais fácil, você despreza a dor daquele que não pode? Aleluia. Então, porque para você é fácil e você pode, você não pensa em quem não pode e que está do seu lado? E aí o que Ana tem que viver? Se Ana não é uma mulher crente, obediente, fiel, ia ter uma DR grande quando ela descobrisse a infidelidade. Seu miserável, prostituta, adúltero, infiel. Tomara que tu morra. Ia lançar um monte de praga. Irmão, tem gente aí que por menos já está indo para a rua fazer baixaria, grudar em cabelo, brigar. O que Ana faz, irmão? O que Ana faz quando ela descobre tudo? Ela se cala e ela continua no joelho onde ela não está tendo resposta. Meu Deus. Ela não briga com Elcana. A Bíblia não fala que ela brigou com seu esposo. Aí hoje eu fico vendo casais se separando. Besteira. Eu vejo besteirinha. Coisinha tola. Que dá para sentar numa conversa madura e resolver. Mas ficam dentro de uma infantilidade, dentro de uma guerra. Não perdoa, não procura viver o princípio da palavra. E aí a gente vê tantos casais se separando dentro da igreja por coisas, irmãos, que são fúteis, que dá para resolver, que dá para perdoar, que dá para passar por cima. Ou eu pergunto para você que entrou aqui nessa noite e está pensando em separar, a sua dor é maior do que a de Ana? O povo está mastigando, né? Então, se a minha dor e a sua dor não é maior do que a de Ana, então porque qualquer coisa eu quero pular do barco. E Ana não, por mais que está doendo, ela está no joelho, ela está no altar. Chamaia se calamaste calama. Papai está dizendo: persevera que eu mudo o quadro, persevera que eu mudo o coração, persevera que eu... Quem pega? Eu quero te dar 30 segundos para adorar e eu volto a pregar. 30 segundos adorando e eu volto a pregar. Persevera. Persevera. Escuta. Você sabe o que é a frustração geraniana? A sensação do abandono divino. Ele não me ouve. Parece que ele me abandonou. Todo mundo, eu vou para o culto, todo mundo conta a vitória, mas a minha vez parece que não chega. Eu vejo as pessoas, eu oro por pessoas e as pessoas recebem, e eu há quanto tempo que eu estou na fila, e o meu milagre, será que Deus não está me vendo? E aí, amados, se é alguém que não tem um temor de Deus, e não obedece os princípios da palavra, o que era para Ana fazer? Rapaz, eu vou pular fora desse negócio de igreja, de servir ao Senhor. Tantos anos orando, tantos anos chorando e nada acontecendo.
E Deus provando Ana, como está provando eu e você. Aleluia. Eu quero ver, meu filho, até onde você vai na obediência. Eu quero ver, minha filha, até onde você vai na obediência. Eu quero ver até onde você aguenta e demonstrar que ainda está firmada na minha palavra. Ai, irmão, se nós não tivéssemos firmado na palavra, a gente nem estava mais aqui. Mas sabe por que nós estamos aqui? Porque nós estamos firmados na palavra. Aleluia. Então Ana, ela tem que lidar com a dor. Ana, ela tem que lidar com esse sentimento. E Ana, ela consegue superar a frustração. Ela, mesmo frustrada, mesmo com essa sensação de abandono divino, ela não para de ir para a igreja. Ela não para de cultuar, pastor José. A mulher está abatida, ela está arrasada, ela está acabada. Mas ela está no templo. Mas todo mundo, e eu sei como é que é difícil. Você está todo arrebentado, todo destruído, amargurado, vivendo uma dor que só Deus sabe o que você está vivendo. E aí muitas das vezes é difícil você entrar em um ambiente onde todo mundo está alegre, você olha as pessoas, está todo mundo feliz e você por dentro está arrebentado. Aí às vezes o que a gente quer fazer? A gente quer se isolar. Mas Ana não se isolou. Ana não deixou a sua dor se separar do Senhor. Aramachandarai. Xéria. Me cama tu reminara seminai. Derebandoraga soremidara sominai. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aí? Eu estou sentindo Jesus aqui, igreja. Aleluia. Sabe o que Ana faz? Ela não deixa que a sua dor se separe do Senhor. Então, mesmo ferida e tudo doendo, ela está buscando, ela está buscando, ela está buscando. Em 1 Samuel 1, versos 6 e 7, a Bíblia nos fala que Ana vivia uma constante humilhação. Penina tocava na ferida mais profunda de Ana. Eita! Sabe quando o inimigo sabe qual é a sua dor? E aí tem hora que ele toca em outras coisas, não dói, porque ali você já superou, já está cicatrizado, aquilo ali não te afeta mais. Mas aquilo que você está gemendo, aquilo que você está chorando, e ainda não aconteceu, ali que você está ferido, é ali que está a sua dor, e é ali que o inimigo ele vai ficar tocando. Penina tocava na ferida mais profunda de Ana. Eita! Eu já vi vários crentes chegar e falar assim: Jesus, me dá 5 minutinhos, que eu vou resolver um negócio aqui e volto. E aí, pá, dá uns tapas, pronto, Jesus, me perdoa, mas pelo menos botei para fora. Hã? Tem alguém abrindo todos os dias a ferida de Ana, maltratando aquela mulher. O céu não responde e a terra ferindo. O céu não responde e a terra humilhando. Ana, ela enfrenta humilhação dentro de casa, no familiar, e ela também enfrenta também no religioso. Porque a Bíblia diz que todas as vezes que ela ia para o templo, a sua rival a irritava. Era a hora que Penina mais irritava a Ana, é quando ela ia cultuar, quando ela ia congregar.
Aí tem hora que eu fico olhando algumas atitudes de alguns cristãos que por pouco perdem a paciência, esquecem que são servos de Deus, falam um monte de besteira, dá lugar para o inimigo, dá lugar para a carne, por coisas poucas. Por que isso acontece? Porque nós precisamos estar mais firmados e aprofundados na palavra de Deus, como Ana estava. A obediência precisa estar em nosso coração, queridos. E a hora que a gente mostra que verdadeiramente nós estamos em obediência, é quando todo dia essa ferida é aberta e alguém está colocando o dedo dentro dessa ferida, e lá dentro o seu eu, sua carne está dizendo: explode, joga tudo para o alto, arruma as malas e sai de casa, deixa tudo para lá. E lá dentro o Espírito Santo, naquela calma, naquela paz, está dizendo: aguenta, é um processo, aguenta, é um tempo, aguenta, vai passar, aguenta, eu levanto, comandar a sé. Tem alguém pegando essa palavra aqui? Show, Mahaya Sharia. Levante a mão para adorar a Ele aí. E aí, queridos, que eu preciso ser obediente, porque se Ana, ela decide agir pela carne, os céus não operariam mais sobre a vida dela. Mas o que Ana entende é um processo, está doendo, a vontade de desistir é grande, só que a minha fé no Criador é maior. Amém? Fale para alguém que está do seu lado: sempre quando for tomar uma decisão, escolha pelo lado da obediência a Deus. Irmão, palavras ditas para depois você recolher, não recolhe mais não, viu? A Bíblia diz que tem coisas que vão e não voltam mais. Uma flecha lançada, uma palavra dita e as águas de um rio. E é por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser pronto para ouvir e ser tardio falar. Ah, mas meu pavio é curto. E Jesus não mudou esse pavio teu não? Terra. Negócio de pavio curto na vida de crente. O pavio de crente é longo. Por quê? Porque tem lamparina acesa, tem azeite na lamparina. Pavio de crente não é curto não. Pavio de crente é longo. Oh, glória! Erebash, olha! Chomahas! Aleluia! Ei! É por isso que depois tem pessoas que vê alguém colhendo frutos, vivendo um tempo extraordinário na vida dele, e aí fica questionando: mas como é que pode? Não merece? Como é que chegou aqui? Né? Como é que chegou aqui? Você não sabe o processo que foi, você não sabe as lágrimas que foram derramadas, você não sabe quantas vezes ele teve, ou ela teve que optar pela obediência à palavra e não abrir a boca e aguentar a dor calado e dizer: amém, Jesus, está doendo, mas eu confio em Ti, está doendo, mas eu acredito, Tu vai sarar, Tu vai mudar, Tu vai machomanda, calabachomanda, Jesus vai mudar a história. Quem pega essa palavra, Jesus vai mudar. Mas Derebandoroga soremanaraga xandarai Deriabash que manda calamanto comanto ré Dereba comanteri mi candaraba surya. É melhor obedecer, queridos. É melhor obedecer mesmo doendo. Ó, cala.
Mas se eu calar, o inimigo sai cantando vitória. Só que o canto de vitória dele é temporário. Logo, logo vai acabar e vai passar. Fica calado e suporta, porque quando chegar o teu dia de cantar, meu irmão, o teu inimigo vai estar do lado olhando e dizendo: ele, ela é. Por quê, irmãos? Porque o dia de cantar chegou na vida de Ana. E eu profetizo que está chegando na sua vida também. Você que tem escolhido Deus, você que tem priorizado Deus na sua vida, mas talvez está vivendo um tempo de guerra, de deserto, de luta, de levante. O céu está dizendo para você: persevera, eu estou provando a tua fé, eu quero ver até onde você me ama, eu quero ver até onde você está disposto a obedecer a minha palavra. Continua firme, meu filho, continua firme, minha filha. Kayamashurya Mahai Deikamasya Ema Sui Kenebria. Irmãos, quando a gente lê, e Ana cantou o hino da vitória, o cântico da vitória de Ana, parece que foi fácil, né? Parece que foi assim. Ela fez uma campanha de 7 dias. No último dia Deus usou um profeta e a vida da mulher mudou. Deus pegou a irmã Ana, como pegou eu e pegou alguns aqui, e está pegando. Aí pegou aquele moinho de cana, botou para passar a primeira vez. Saímos todo arrebentado do outro lado. Já viu a primeira vez passa cana? Só que aí o dono do engenho olha e diz: ainda tem caldo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ei, aí o dono do engenho olha e diz assim: ainda tem caldo. Aí ele vai e dobra. Aí eu imagino a cana dizendo: a primeira eu aguentei passar, a segunda eu não aguento. Eu não vou aguentar, agora eu morro. Aí o dono do engenho olha e diz: eu conheço a tua estrutura, eu conheço o caldo que está aí dentro, eu sei que vai sair mais umas gotinhas, tem muita coisa para tu me dar ainda nessa terra, tem muita coisa para você gerar para o céu, então aguenta firme essa moinha e deixa Deus trabalhar. Aleluia, aleluia. Irmão, e a segunda vez quando dobra, a gente fica igual Davi, só os pedaços, né? Aí Deus pega a irmã Ana e faz isso, moe a irmã Ana. Alguns comentaristas dizem que Ana ficou orando por mais de 20 anos, debaixo dessa tormenta. O processo de Ana, irmão, foi muito doloroso, mas Ana, mesmo que até o seu emocional ter sido abalado e afetado por causa das lutas que ela vivia, mesmo que toda essa guerra trouxe para Ana dor, ou quem sabe hoje, né, uma depressão, uma ansiedade. A Bíblia diz que um dia ela está no templo orando e o sacerdote olha para Ana e ele a tem por embriagada, por causa do jeito dela de andar, a expressão de falar. E ele vai até ela e diz assim: mulher, aparta de ti esse vinho, para de beber. E ela diz assim: não, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. É como se Ana dissesse: você sabe por que a minha fisionomia está assim? Você sabe por que meu corpo está reagindo assim? Porque eu sou atribulada de espírito.
eu carrego uma ferida muito grande aqui dentro. E aí o sacerdote olha para ela e diz assim: e você veio fazer o que aqui desse jeito? Aí Ana, ela vai nos ensinar mais uma lição. Ela diz assim: eu vim me derramar perante o Senhor. Tem glória aí ou não? Quando Ana chega nesse estágio do seu líder espiritual a ter por embriagada e ela continuar indo na igreja, qual é o desafio que Ana está tendo? Continuar adorando, independente da situação. E às vezes, queridos, o inimigo ele tenta nos iludir ou tentar mudar a nossa visão e dizer que a gente só deve adorar e dar o nosso melhor glória quando a vitória chegar, quando tiver tudo bem. Não, você está bem, você vai para a igreja. Você não está bem, fica em casa. Você não está bem. Ana não, ela diz: eu posso estar arrasada, mas nada vai impedir a minha adoração. Então o que Ana está demonstrando? Obediência. Ela está firmada nos propósitos da palavra de Deus. Ela está firmada nos princípios da palavra de Deus. Existem coisas que não tem como. Existem circunstâncias que você não vai ter domínio sobre ela. Mas Ana, ela enfrenta todo esse processo, porque ela está firmada em Deus. E é isso que a obediência gera, amém, irmãos? É isso que a obediência a Deus gera firmeza. E então quando Ana diz, o sacerdote fala assim para ela: então levanta e vai para sua casa, porque assim como você pediu a Deus, vai acontecer. Diz a palavra do Senhor que Ana se levantou e o seu semblante já não era mais o mesmo. Ana levantou, irmãos, daquele culto diferente. Ainda nesse capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Eita! Deus se lembrou de Ana. E o que faz Deus lembrar de alguém? A obediência. A Bíblia diz em Gênesis que Noé estava no meio daquele dilúvio, mais de 40 dias, a terra inundada, destruição, uma catástrofe. E a Bíblia vai dizer que Noé abria a porta da arca para olhar se tinha acabado e nada, as águas não baixavam. Só que aí a Bíblia vem e diz assim: e Deus se lembrou de Noé. Eita mistério! O que faz Deus lembrar de alguém é a obediência que essa pessoa está tendo para com Ele. Porque os céus vai observar e vai ver, tem alguém que está resistindo, está orando, está crendo, está confiando. E então Deus se levantou, mudou a história de Noé e Deus mudou a história de Ana. Naquela mesma noite, a Bíblia diz que Ana se deitou com seu esposo e Ana engravidou. Um ano depois, é o texto que nós temos, que nós lemos, Ana vai com o menino para o culto, ela entrega a oferta ao sacerdote, pede o sacerdote para consagrar o menino, e quando o sacerdote consagra e devolve a ela, ela disse assim: meu Senhor, eu sou aquela mulher. Você não está lembrado não, porque minha fisionomia hoje está diferente. Irmão, por que ela precisa usar, pastor Rogério, a referência de dizer: eu sou aquela mulher que um dia eu tive aqui contigo? Porque ele não reconheceu ela. Por quê?
Porque no tempo da luta e da angústia de Ana, o seu semblante era de amargura, era de tristeza, era de dor, era de decepção, era de frustração. Mas quando ela colheu o fruto da obediência, agora o semblante de Ana é semblante de gozo, é semblante de alegria, de alguém que venceu, de alguém que alcançou o favor de Deus. Fica de pé para a gente orar. Aleluia. O que a Bíblia está nos ensinando, olhe para mim, que nós vamos orar, queridos, que existe um tempo de chorar, de estar triste, mas também vai chegar o dia de estar alegre. Amém. Vai ter um dia que quem te viu no passado, no tempo da amargura, e vê você depois da obediência, ele fala, mas ele está diferente. Eu estou profetizando para alguém que vai ter pessoas que nem vai te reconhecer. Tem pessoas que nem vai te reconhecer, mas como pode, está muito diferente. Mudou demais. Ei, irmãos, tem pessoas que vai até chegar e dizer que agora você está metido, metida, agora só anda bem arrumada, agora é carro novo, agora só come em bom restaurante. Não é que você perdeu a humildade, é porque o tempo da colheita chegou. É bom. Uremanda camando camanto ré, elemas. Ei, um dia, quando eu trabalhava, falei, muda. Ele disse, não, falou, não, pastor, não muda não. Eu falei, muda, varão. Você pode não mudar seu caráter. Você pode permanecer a mesma pessoa, com o mesmo caráter. Agora, meu amigo, se antes com um salário mínimo, você só comia naquela barraquinha da feira, com 1 milhão na conta, tu vai comer marmita de 13? Aí eu falei, rapaz, você com 1 milhão na conta, tu ainda vai comprar um tênis na barraca ainda, que quando tu pega aquele solado dele, que tu olha bonitão, o bicho é bonitão, bem mas duro igual um porrete. Você vai botar um tênis, você vai pisar macio. Irmãos, eu falei que não tem como. Se você alcançar uma prosperidade, sua vida vai mudar. Aleluia. E aí que tem gente que engana, ele não vem mais na feira comer um PF, mas se eu posso pagar um rodízio, oh, aleluia. Tem alguém pegando aí ou não? Vai chegar o tempo da colheita, vai chegar o tempo de Deus mudar a tua história. Enquanto isso não acontece, fica na obediência, fica firmado. Pode dar lugar, Genils. E nada mais, nada além de ti. Vai chegar o tempo da colheita na sua vida. Vai chegar o tempo. Queridos, espere que a gente volta e a gente já vai orar. A gente já ora. Esses dias eu vi um vídeo
que eu fiquei bem emocionado. Uma mulher, eu não me lembro se ela se tornou influencer, não sei. Mas eu sei que ela conseguiu vencer na vida. E aí ela foi no bairro onde ela nasceu. E aí ela entrou numa vendinha, numa merceariazinha de um senhor que elas moravam do lado da casa daquela mercearia. E acho que a mãe delas trabalhou cuidando e o pai já havia abandonado. E tinha um momento que eles não tinham nada para comer. E aí o dono da mercearia ia lá e mandava um pão e mandava um negocinho. Aí ela chegou e chamou ele pelo nome, conversando, e ele não conheceu ela. Você lembra de mim? Ele falou, não lembro. Não sei quem é. Aí ela comprou algumas coisas. Como é que tá? Você está conseguindo vender bem e tal e tal? Ele, não, minha filha. Às vezes vende, aquela dificuldadezinha. Então você não lembra de mim? Ele falou, não lembro. Eu falei, pois é. Meu nome é fulana. Ele, fulana. Você não lembra não quando eu era pequenininha, que a gente vinha aqui e o Senhor abençoava a vida da gente, minha mãe não tinha condição, e ele ficou alegre, emocionado com aquilo. Ela falou, pois agora prepara, que chegou o tempo de eu mudar a sua história. Aleluia! E eu estou profetizando para alguém que vai acontecer assim na sua vida. Quem um dia esteve do teu lado e viu a tua dor e viu a tua luta, vai ver você chegar na bênção, na vitória. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega? Quem pega, quem pode dar glória? Uma vez que eu coloquei vale a pena obedecer, vale a pena ser fiel. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu disse no começo da ministração: o que é natural acontece natural, mas a obediência gera o que é sobrenatural. A medicina dizia que não tinha jeito, mas a obediência de Ana fez Deus abrir a madre dela. Ana engravidou, teve um filho, e o seu filho se tornou um dos maiores profetas da história da sua nação, um dos maiores juízes da história da sua nação, um dos maiores sacerdotes da história da sua nação. Deus sacudiu a nação através do filho de Ana. E diante da tua obediência, Deus vai sacudir tua casa, a tua família e essa nação. Emanda comandora baixou, emandara gaçou. Oh Deus, oh se Deus é grande, Pai, nós oramos nesse momento e queremos declarar que seremos obedientes à tua voz e à tua palavra, Senhor. Não por barganha,
não por pressão, mas por entender que o Senhor nos amou, mas por entender que fazemos parte de um propósito. Nós decidimos obedecer, Senhor, porque a Tua presença é o que nos basta, a Tua paz é o que nos basta. Nós decidimos obedecer, porque queremos o céu. Nos dá força e graça para obedecer, Senhor, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos mais acalorados, Senhor, nos ensina a obedecer a Tua palavra, nos ensina a obedecer a Tua voz, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que ao Seu tempo nós ceifaremos os frutos da obediência, porque vale a pena, Senhor, ser fiel, vale a pena, Senhor, obedecer, porque o Senhor é aquele que trabalha sobre a Sua palavra para fazer cumprir. Senhor, nos dá força para dizer não, Senhor, ao engano, ao pecado, mas que cada vez prevaleça em nós, Senhor, o desejo da obediência. Senhor, vem com os Teus frutos. Eu oro por essa pessoa que há anos tem clamado, que há anos tem orado pela sua casa, pela sua família, e talvez ainda não viu, Senhor, a salvação chegar, os corações se aquebrantar. Senhor, visita essa pessoa nessa noite, reveste ele e ela de graça, de unção e de autoridade. O Espírito, Senhor, da obediência e da perseverança, para que essa pessoa também, como Ana, ela possa alcançar a vitória, Senhor. Pai, nós oramos nesta noite, ó Pai, que esse sentimento de obediência esteja, Pai, sempre sendo gerado em nossos corações, e que nada, Senhor, nada venha nos tirar da Tua presença, que nada venha nos tirar da obediência, Senhor, porque mais importa obedecer do que sacrificar. Nós oramos, Pai, nós Te agradecemos, Senhor, e nós Te pedimos, Pai, a cada dia nos sustenta firmados dentro da Tua palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus aí? Cadê aquele glória para Jesus? Amém. No capítulo 2, Ana escreve um cântico e ela diz assim: Deus é Deus, que ergue o homem desde do monturo, ergue o necessitado e coloca ele para assentar no meio. Ana está dizendo que Deus é Deus que pega quem está embaixo e coloca em cima, tira da humilhação e coloca na exaltação. Então Ana está se referindo, antigamente ela sentava nos banquetes com seu esposo, que tinha relação com a concubina, e com a concubina que a pirraçava. Só que depois da vitória ela senta junto de príncipes. Aleluia. Se Deus é Deus que muda a história, amém? Deus vai mudar a história da sua casa. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você sabe que Deus tem uma obra muito grande com você. Você sabe que esse tempo que você está vivendo no mundo é apenas uma passagem. Mas você já sente no seu coração que o céu tem algo maior para você.
Tem alguém para Jesus? Eu queria orar por você. Eu queria interceder pela sua vida. Aleluia. Não tem? Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja. Amém? Sexta-feira continuamos. Temos culto de oração. Estaremos buscando a face do Eterno. Estaremos trabalhando essa temática. No domingo é Santa Ceia. Amém, crente? Eita, o maior culto da igreja, Santa Ceia. Vamos estar aqui reunidos, participando da ceia do Senhor. E certamente os céus vai continuar falando neste lugar. Amém? No nome do Senhor Jesus. Esperamos todos os irmãos nesses dias de culto para juntos celebrarmos, amém, a vitória de Deus e aprendermos cada vez mais sobre a obediência. Levante a sua mão para o céu. Na saída tem uma cantina abençoada ali para você ajudar com os trabalhos na casa do Senhor, e o céu vai continuar honrando sua vida também no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse culto. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que foi feito aqui nessa noite, pelos louvores que foram entoados, pela tua palavra que foi pregada. Ó Deus, eu tenho plena certeza, ó Pai, que o teu povo irá colher os frutos da obediência, Senhor. Não importa quanto tempo essa pessoa está esperando, mas o importante é que o teu tempo é perfeito, Senhor, e no teu tempo tudo acontece. Pai, nos leve em paz para casa, nos dê uma noite abençoada de sono, seja conosco, ó Pai, nos dê a tua bênção que te pedimos no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam, amém. Cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor. Estamos encerrados, em nome de Jesus.